E vamos para mais uma noite poderosa, de direcionamentos poderosos, e tenho certeza que Deus vai derramar de uma unção sobre a vida de todos, e logo mais também teremos aí um testemunho bem edificante, bem forte, que vai contribuir demais para a edificação da vida, da fé de cada um de vocês. Vamos lá. Eu quero que você preste muita atenção no que nós vamos falar e que você absorva e que nós possamos hoje, principalmente na hora da oração, nós possamos fazer realmente orações poderosas, orações realmente de muito poder, que todas as referências bíblicas, ela nos dá respaldo para isso, para que as nossas orações sejam orações poderosas. Eu comecei hoje falando sobre a palavra resiliência. Resiliência. Eu vou dar a tradução de resiliência para vocês, segundo a física e segundo a psicologia, tá? Então vamos lá. A palavra resiliência, utilizada na física, significa a capacidade que os corpos têm de voltar ao estado original após terem sofrido um traumatismo. Então vamos lá, diga comigo, a capacidade que os corpos têm de voltar ao estado original após terem sofrido um traumatismo. Então, a capacidade, isso é resiliência segundo a física, de regeneração, a capacidade de regeneração. Segundo a psicologia, a palavra significa capacidade de romper o contrato com a adversidade. Ou seja, diga comigo, dar ao sofrimento uma qualidade pedagógica e não ficar preso a ele. O que quer dizer isso? Dar um outro significado. É ressignificar, segundo a psicologia. Ficou claro até aqui? Sim ou não? Então vamos pegar tudo isso num resumo no vocabulário popular. Diga comigo, tudo isso significa dar a volta por cima. Ponto. O que significa? Repita para mim, o que é? Então não importa o trauma, não importa os traumatismos, não importa os baques que você recebeu, passou, não importa as adversidades que você sofreu, só tem uma coisa a ser feita: dar a volta por cima. É isso que importa. Resiliência é um conceito emprestado da física que significa capacidade do indivíduo em lidar, diga comigo, com situações adversas, superar pressões, obstáculos e problemas, diga aí, reagir positivamente a eles, sem entrar em conflito psicológico, ou emocional, ou espiritual. Ponto. Faz sentido? Sim ou não? Diga comigo, é dar a volta por cima. Então é isso que importa. Quais são os traumas? Não importa. Eu preciso me regenerar. Quais são as situações que eu passei?
eu preciso quebrar o contrato com a adversidade. Eu não tenho contrato com ela. Eu preciso me levantar, eu preciso regenerar, eu preciso passar pela adversidade, eu preciso me recompor, eu preciso superar. Eu preciso dar a volta por cima, porque é isso que importa. E aí, quando nós falamos, existem inúmeros personagens bíblicos que são grandes exemplos de regeneração. São grandes exemplos de quem deram a volta por cima, daqueles que deram a volta por cima. Homens que superaram. Ontem nós falamos de Davi, eu vou falar um pouco mais de Davi hoje. Diga comigo, Davi saiu daquele lugar, diga aí, se refugiou na caverna de Adulão. Diga a palavra comigo, refugiou. Ou seja, Davi houve um momento que ele teve que se esconder numa caverna. Se refugiou numa caverna. Por quê? Devido à perseguição que ele estava sofrendo. O homem mais poderoso do reino, o seu rei, estava lhe perseguindo. Então, foi necessário que Davi se escondesse numa caverna. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Diga comigo, ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam, diga, em dificuldades, os que tinham dívidas, diga comigo, os endividados, e todos os amargurados de espírito. Olha isso. Quem foram os homens que se ajuntaram a Davi? Homens em dificuldades, homens que tinham dívidas, todos os amargurados de espírito. Esses foram os homens que se ajuntaram a Davi. Tem uma coisa muito interessante aqui. Por que será que esses homens se ajuntaram a Davi? Por que será que esses homens desejaram estar com Davi, mesmo Davi estando vivendo um momento muito difícil? Porque esses homens viram e sabiam que Davi era de Deus. Esses homens sabiam que Davi, mais dia menos dia, daria a volta por cima. E tem uma coisa incrível aqui, que já já eu falo sobre isso. E Davi se tornou chefe deles. E havia com ele, diga comigo, uns 400 homens. Então para pensar, uns 400 homens que estavam em dificuldades, endividados e de espírito amargurado. 400 homens arrebentados. 400 homens que precisavam dar a volta por cima. Esses 400 homens se tornaram mais tarde os chamados valentes de Davi. Mas tem uma coisa muito forte que, quando a gente medita sobre isso, já já eu falo, vamos lá. São estes os que vieram a Davi em Ziclag, quando ele estava fugindo, diga comigo, quando ele estava fugindo de Saul. Então, um dia estava fugindo, um dia estava escondido numa caverna. Deixa esse registro aí na tua mente, ok? Deixa aí. Um dia fugindo, um dia escondido numa caverna. E eles eram, diga comigo, dos valentes que o ajudavam na guerra.
Davi foi ao encontro deles e lhes falou dizendo: se vocês estão vindo pacificamente e para me ajudar, eu os recebo de todo o coração. Mas se é para me entregarem aos meus adversários, não havendo maldade em mim, que o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então o Espírito veio sobre Amassai, chefe do grupo dos 30, e ele disse: somos seus, ó Davi, estamos com você, filho de Jessé. Que a paz, sim, que a paz esteja com você, e que a paz esteja com os que o ajudam, porque o seu Deus, diga comigo, porque o seu Deus é quem ajuda você. Olha que lindo, eles viram que com tudo o que estava acontecendo, Deus era com Davi. Davi os recebeu e os colocou como capitães de tropas. 22, diga comigo, porque naquele tempo, dia após dia, mais homens vinham a Davi para o ajudar, até que se formou um grande exército, como o exército de Deus. Muda essa tradução para NVI, por gentileza. Porque naquele tempo, dia após dia, mais homens vinham a Davi para o ajudar, até que seu exército tornou-se tão grande como o exército de Deus. Eu estava falando hoje, né? Olha que coisa incrível, presta atenção no que eu vou te falar. Davi não estava fugindo de Saul? Sim ou não? A Bíblia diz que Saul vasculhou o país atrás de Davi. Como é que o problema, o adversário não achou Saul, Davi, e as pessoas que Deus mandava para favorecê-lo o encontrava? Dia após dia, mais homens vinham a Davi para o ajudar. Diga isso comigo. Dia após dia, mais homens vinham a Davi para o ajudar, até que se formou um grande exército como o exército de Deus. Vem cá. O problema não o encontrava, mas o favor de Deus o encontrava. Os seus adversários não o encontravam, mas as pessoas que Deus mandava para favorecê-lo o encontrava. Presta atenção nisso. Tem algo muito forte aqui. Quando a gente lê que Deus mandava dia após dia pessoas para ajudá-lo, para favorecê-lo, para fortalecê-lo, talvez você pense assim: Deus mandava todos os dias, mandava 2, mandava 3, mandava 4, mandava 5. Aí é que está seu engano. Aí é que está a questão. Olha isso. Este é o número dos homens armados para a batalha que vieram a Davi. Em Hebrom, para lhe transferirem, diga comigo, para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. Então presta atenção, um dia o cara está fugido, um dia o cara está escondido numa caverna, um dia ele está foragido, outro dia uma avalanche, uma mobilização de gente vem para empossá-lo como rei. Um dia o cara tem que se esconder,
mas ali manteve a sua comunhão e desenvolveu uma comunhão ainda mais profunda com Deus. E Deus começa a mover, Deus começa a agir, Deus começa a trazer pessoas para favorecê-lo, pessoas para fortalecê-lo. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, diga comigo, 6.800 armados para a guerra. Dos filhos de Simeão, homens valentes para a batalha, diga comigo, 7.100. Dos filhos de Levi, diga comigo, 4.600. Joiada era o chefe da casa de Arão, com ele vinham 3.600. Diga comigo, 3.600. Então vem cá. Traz isso para a tua vida. Traz isso para a tua vida. Vem cá. Quem mandou essas pessoas dias após dias para favorecer Davi? Não foi Deus? Então vamos lá. Vamos transferir para a tua vida. Deus não pode mandar pessoas todos os dias para favorecê-lo? Sim ou não? Será que é demais Deus mandar negócios, clientes para você, que um dia é 3.000, outro dia é 4.000, outro dia é 7.000, outro dia é 8.000, outro dia... Será que é demais? Sim ou não? Daqui a pouco nós vamos ver. Ziclag, sendo ainda jovem, homem valente, diga comigo, trouxe 22 chefes da casa paterna. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000. Irmãos de Saul, que era o perseguidor, vieram 3.000, porque até então haviam ainda muitos deles que eram fiéis à casa de Saul, mas 3.000, que era irmão de Saul, o perseguidor, o inimigo, também estava vindo para ajudar Davi. Dos filhos de Efraim, diga comigo, 20.800 homens valentes, diga comigo, 20.800 homens, e de renome na casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, diga comigo, 18.000, que foram apontados nominalmente para vir e proclamar Davi como rei. Dos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes, e todos os seus irmãos sob suas ordens. De Zebulon, dos capazes, diga comigo, dos capazes para sair à guerra, diga providos, com todas as armas de guerra, diga comigo, 50.000. Vem cá, não era qualquer pessoa, era gente qualificada, era gente de alto potencial, era gente preparada. Vamos lá, vamos concluir. Treinados para ordenar uma batalha de todo o coração, gente comprometida. De Naftali, 1.000 capitões, com eles 37.000 com escudo e lança. Dos danitas, preparados para a batalha, diga comigo, 28.600. De Azer, dos capazes para sair à guerra e prontos para a batalha, diga comigo, 40.000. Nós estamos falando, vem cá, volta aqui. Nós estamos falando que todos os dias, diga comigo, todos os dias, Deus mandava pessoas para ajudar Davi, para favorecer Davi. Agora traz isso para a tua vida, é a mente que precisa abrir. Deus não pode mandar todos os dias um negócio, um cliente, abrir uma porta de 3.000, de 4.000, de 7.000, de 20.000, de 200.000, de 40.000, de 100.000. Ele não pode mandar? Sim ou não? Então vamos lá, vamos terminar. Do outro lado do Jordão, os Rubenitas, os Gaditas, da meia tribo de Manassés, providos de todo tipo de instrumentos de guerra. Diga comigo, 120.000. Entendeu ou não? Deus pode ou não pode? Meu querido, traz para a tua vida. Não foi o homem que fez isso, foi Deus.
Deus favorecendo. A gente tem que parar com aquela mentalidade, isso não acontece, desse jeito não acontece, daquela forma não acontece. Abra a mente. Senhor, o Senhor pode me favorecer, o Senhor pode me abençoar, o Senhor pode todos os dias mandar pessoas para me ajudar. E não era simplesmente pessoas, não era qualquer tipo de pessoas, eram pessoas competentes, eram pessoas capazes, eram pessoas preparadas. Mas também começou com desgostosos. Começou com gente endividada, começou com gente... Porque hoje um endividado, amanhã não será. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Hoje o desgostoso de espírito, amanhã é cabeça. Hoje os quebrados, amanhã... Davi um dia estava na caverna escondido. Estava fugindo no deserto. Daqui a pouco ele estava sendo... Tudo isso aqui que você está vendo, tudo isso, olha o que diz o texto, ó. Todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, diga comigo, resolvidos a proclamar Davi como rei sobre todo Israel. Diga também, todo o resto de Israel, diga comigo, era unânime no propósito de proclamar Davi como rei. Era unânime para quê? Mas quem determinou isso primeiro? Quando você tem, diga comigo, quando eu tenho o favor de Deus, eu tenho o favor dos homens. Diga quando Deus me favorece. Diga, os homens vão me favorecer. Diga, quando eu tenho a ajuda de Deus. Diga, eu terei a ajuda dos homens. Então, meu filho, confie em Deus. Para de confiar em homens, espere em Deus. Você toca o coração de Deus, Deus toca o coração dos homens. Estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhe tinham feito provisões. E os vizinhos de mais perto, também os mais distantes, como de Issacar, Zebulon, Naftali, trouxeram comida sobre os jumentos, camelos, sobre camelos e mulas, e sobre os bois, a saber, provisões de farinha, pasta de trigo, cachos de passas, vinho, azeite, bois e ovelhas, em abundância. Diga comigo, porque havia muita alegria em Israel. Para pensar, por que tanta alegria? Para que essa alegria? Para promover o foragido, para promover aquele que um dia estava escondido na caverna. Simplesmente para isso. Um dia você está escondido. Um dia você está escondido numa caverna. No outro dia você está sentando no trono para reinar. Você vê que quando Deus dá uma ordem, por isso que a Bíblia diz o seguinte, ó. Agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre meu povo de Israel. Estive com você por onde quer que você for, que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Diga comigo, engrandecerei o seu nome, que só os grandes têm na terra. Muda essa tradução para mim. Sempre estive com você por onde você andou, eliminei todos os seus inimigos. Agora, diga comigo, eu o farei. Diga mais uma vez, eu o farei. Tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Quem o faria? Quem o faria? Quem o faria? Como os homens mais importantes da terra. Quem o exaltaria? Quem tornaria o nome dele famoso? Quem moveria corações para favorecê-lo? Deus. Eu fico encantado, porque o inimigo não o achava, mas os aliados o encontravam.
O problema não encontrava, mas a bênção encontrava. O problema os adversários não encontravam, mas o favor de Deus o encontrou. Isso não é forte demais? Sim ou não? Isso não é poderoso demais? Se você pensar, volta lá, todos os dias o Senhor enviava. E o texto diz, né? E ele foi se tornando, o exército dele, o poder dele, foi se tornando tão poderoso quanto o exército dos céus. Aí você fala assim, nossa, todos os dias o Senhor... Aí você olha e vê 3 mil, 4 mil, 18 mil, 20 mil, 40 mil, 120 mil, essa vale 50 mil. É o mover de Deus. Deus não opera infinitamente mais do que pedimos ou pensamos? Sim ou não? Mas será que a gente acredita realmente nisso? Será que realmente, porque, Senhor, o Senhor mandava tanta gente para fortalecer Davi, para abençoá-lo, para promovê-lo? Senhor, o Senhor pode mandar. Só que a gente precisa, volta na mensagem de ontem. Uma das primeiras coisas que Davi fez, primeiro foi o que diz, você tem aí Atos? Tem aí Atos? Deixa eu ler uma coisa que está em Atos falando sobre Davi. Tem aí? Depois que Deus tirou Saul, diga comigo, Deus pôs Davi como rei e disse isto a respeito dele, diga comigo, encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo que eu desejo. O tipo de pessoa. Não porque ele faz acepção de pessoas, mas o tipo de pessoa obediente. O tipo de pessoa que depende dele, que dá toda a honra e glória a ele. Tem um tipo de pessoa. Tem um padrão. E não tem nada a ver com acepção de pessoas. É sim mentalidade de coração. Aí você olha, quando Davi assumiu o reino, qual foi a primeira coisa que ele fez? Foi buscar a presença de Deus para o seu reino. Porque só tinha uma maneira daquele reino se estabelecer. Se a presença de Deus estivesse ali. Quando você quer que algo dê certo, a primeira coisa que você tem que fazer é trazer a presença de Deus. Senão vai dar tudo errado. Pode ter tudo para dar certo, mas vai dar errado. Você pode falar assim, nossa, mas eu tenho tudo para arrebentar e não arrebenta. Não arrebenta. Porque a sua garantia é a presença de Deus. Foi a primeira coisa que ele fez. Vou lá buscar a arca da aliança, a presença de Deus e trazer para o reino. Porque é a única maneira de eu estabelecer esse reino. Que Deus governe. Preparei um lugar para meu povo de Israel e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. Diga comigo em voz alta, por favor. Diga comigo, e jamais os filhos da perversidade o afligirão, como no passado. Diga, jamais os filhos da perversidade o afligirão, como no passado. Olha que coisa linda, olha, jamais os filhos da perversidade, os perversos, o afligirão como no passado. Perverso não tem mais poder sobre a tua vida. Perverso não vai te afligir como afligiria no passado, como afligiu no passado. Jamais
mais. Sabe aquela palavra que o que você passou, você nunca mais vai passar? Sim ou não? Deus, é a promessa de Deus. É o lugar que Deus tem para você. Filho da perversidade não tem poder sobre a tua vida. Filho da perversidade não tem poder de te oprimir como no passado. Porque você tem um favor de Deus sobre a tua vida. Davi louvou o Senhor, Crônicas 29, na presença de toda a assembleia. Diga comigo, Davi louvou o Senhor, na presença de toda a assembleia. 2 pontos importantíssimos, 2 pontos fortíssimos, impactantes da vida de Davi. Sua capacidade de louvar e adorar a Deus, a primeira delas. Um grande adorador. Tanto que boa parte do salmo, você sabe que é salmo de Davi. Segundo ponto, lutar as guerras de Deus. Um grande adorador e um grande guerreiro nas batalhas de Deus, porque a sua batalha que você acha que é sua, ela é de Deus. Muita gente não entendeu isso, é como nós falamos ontem, onde estão os Davis dos dias de hoje? Aonde estão os Davis dos dias de hoje? Com o mesmo amor, com o mesmo temor, tomando as dores, aonde estão? Todo mundo quer o resultado de Davi, mas muito poucos realmente assumiu a posição de Davi. Quando ele tomou as dores do exército de Israel, desafiando Golias, o que ele disse? Quem ele pensa que é para afrontar o exército de Deus? Vivo. Quem ele acha que ele é? Quem ele pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? Ele tomou as dores de Deus. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo, diga comigo, bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Deus, diga comigo, ó Senhor, diga, são a grandeza. Toda grandeza pertence ao Senhor. Deus são a grandeza, Senhor. Diga comigo, o poder. Ele está dizendo, todo o poder pertence ao Senhor. Diga comigo, a glória. Toda a glória é tua, Senhor. A majestade, porque só o Senhor reina, só o Senhor é majestade. E o esplendor, diga comigo, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Só o Senhor reina. Só o Senhor reina, e o Senhor reina nos céus e na terra. Tu, diga comigo, estás acima de tudo. Tem nada maior do que o Senhor. O Senhor está acima de tudo. Não existe nada maior do que o Senhor. Diga comigo, a riqueza e a honra vem de ti. Mais uma vez, diga, a riqueza e a honra vem de ti. Diga, tu dominas sobre todas as coisas. Ah, Deus não tem nada a ver com isso. Olha o que Davi está dizendo. A riqueza e a honra vem do Senhor. O Senhor domina sobre todas as coisas. O Senhor domina sobre tudo, nos céus, na terra, sobre todas as circunstâncias. Diga comigo, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Muda a tradução, por gentileza. Diga comigo, toda riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com teu poder e a tua força
Diga comigo, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Ele pode tornar grande e forte quem? Ele pode tornar grande e forte quem? E você não é essa pessoa? Sim ou não? Ou não? É uma questão de fé. Você pode se colocar e você pode se excluir. Ou você pode dizer, eu sou essa pessoa, Senhor. Esse é o Espírito. Essa é a visão. Isso abre a nossa mente para as orações. Isso tem que expandir a tua mente para as orações. Que Deus, da mesma forma, com a mesma proporção, Ele pode fazer hoje na tua vida. Ele pode te honrar. Ele pode mandar gente para te favorecer. Negócios, clientes. Abrir portas. 3 mil, 4 mil, 7 mil, 18 mil, 20 mil, 40 mil, 50 mil, 120 mil. Não pode não? Sim ou não? Pode ou não pode? Essa deve ser a sua oração. E o mais interessante é que a obra de Deus, ela é completa. A obra de Deus, Ele opera de forma plena. Eu estava, agora há pouco, conversando com um casal. Vem cá, Bruno, vem cá você e a Fernanda. E a gente fica vendo as experiências, o trabalhar de Deus, como Deus trabalha na vida das pessoas. Quero que esse casal compartilhe. Olá, tudo bem? Um do lado do outro aqui. Tudo tem uma história, né? Eu vou deixar esse casal compartilhar a história deles com vocês, para que vocês vejam como é o trabalhar de Deus. Como é que a gente vai desenvolvendo comunhão e tendo as nossas experiências com Deus em todas as áreas da sua vida. Bênçãos mensuráveis e bênçãos imensuráveis. Preste atenção. Boa noite. Boa noite, bispo. Seu nome? Fernanda. Fernanda. Seu nome? Bruno. Boa noite, Bruno. Por quem vai começar? Como vocês chegaram à igreja? Fernanda, começando por você, fala bem pertinho do microfone. Boa noite, igreja. Bispo, eu cheguei à igreja faz uns 14 anos. 14 anos. Isso. 14 anos atrás. Exato. E eu cheguei aqui, eu não tinha muita perspectiva, porque, na verdade, eu sou biomédica e na área de biomedicina não tem muito mercado, é mais restrito. Só que eu vinha à igreja, vinha e persistia e sentava aqui no meio. É engraçado como vai passando um filme na cabeça da gente. E eu vim e comecei a me alimentar disso, e teve uma campanha, dessas campanhas do ano, de início de ano, que eu queria... Projeto de conquista? Projeto de conquista. Porque eu tinha sonhos, eu sabia onde eu queria chegar, mas eu não sabia como trilhar esse caminho. E Deus, Ele é maravilhoso, e eu queria ofertar, apresentar meu voto, e eu não tinha muita condição. Então, eu peguei o pouco de dinheiro que eu tinha, comprei 10 toalhinhas de mão. Olha isso, escuta isso. Tudo tem uma história, escuta isso. 10 toalhinhas de mão, algumas linhas, e bordei essas 10 toalhinhas de mão e levei lá no meu serviço para mostrar para as pessoas que eu queria vender. E eu tive uma encomenda de 70 toalhinhas. Isso para gerar o seu voto, a oferta que você queria apresentar. Apresentar ao Senhor. E assim, eu na época, eu estava
terminando meu mestrado, eu trabalhava, então o único momento que eu tinha para abordar isso era à noite. Aquela conversa, todo mundo fala, mas o que você faz da meia-noite às 6? Eu bordava. Então, eu ficava bordando, aí tinha o culto das 6 horas da manhã, eu vinha direto para o culto às vezes. E fui, durante toda a campanha, consegui bordar essas 70 toalhas e apresentei o meu voto. Muito que era, feliz. naquele momento, o seu sacrifício. E era o meu sacrifício. E assim, eu fiz muito feliz. E depois, tudo mudou. Depois disso, eu consegui passar no concurso que eu sonhava. Então, eu passei a ser... Comecei primeiro como assistente de pesquisa na instituição onde eu trabalho, mas eu queria chegar a pesquisadora. E foi todo um caminhar, né? O que eu conversei com o senhor assim é que o importante é que as conquistas são maravilhosas, mas os detalhes e a maneira como Deus vai trabalhando e vai conduzindo tudo, o processo ele é muito mais lindo. E a gente fica tão encantada de ver como que Deus vai trabalhando, que a hora que você olha assim, você vê que não tem como ser por você mesmo. Por mais que você se dedique, por mais que você estude, é importante, porque as oportunidades aparecem, você precisa estar preparado. Deus é Ele quem conduz todas as coisas, e todas as situações, e todas as portas que foram abrindo. A gente ficaria muito tempo aqui se fosse para contar todos os detalhes, mas eu depois abri o concurso de pesquisadora e eu consegui passar como pesquisadora na instituição, que é a posição, o principal cargo dentro da instituição que eu trabalho, que é uma instituição de pesquisa. E de lá para cá Deus vem me honrando muito. Então, profissionalmente, eu cheguei aonde eu sonhava. E foi fruto de projetos, de votos, de fidelidade, de oração na madrugada, porque isso que fez a diferença, isso que me fez alcançar. Ela diz que hoje a posição que ela ocupa, tem gente que se aposentou no nível 3. Ela, tão rapidamente, Deus vem promovendo ela, hoje ela já está no nível 4, tá? É uma instituição de muita credibilidade. A Fernanda é uma pesquisadora. A Fernanda é uma das responsáveis, inclusive, por atestar a questão de Covid hoje, tá bom? Passa por ela faz parte da instituição que tem um controle, né, sobre isso. Então, Deus a promoveu de uma forma, ela fala tão rápido, eu tão nova, tem gente que se aposentou no nível 3, hoje eu sou nível 4. Eu, mais um pouco, eu já estou, né? Porque são 6 níveis nessa carreira. E eu estou como pesquisadora há apenas 6 anos. Então, em 6 anos, eu já estou no nível 4, e com pontuação muito próxima para o 5. E, realmente, tem pessoas na instituição que se aposentaram no nível 3. E, dentro da instituição, eu sou a pesquisadora que teve uma ascensão mais rápida. Então, isso só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Porque é Ele quem nos dá a capacidade, né? Perfeito. Então, tudo veio por Ele. Então, profissionalmente, foi isso. Aí Deus te deu uma família. Aí Deus me deu uma família. Porque eu conheci meu marido lá. Ele, no ano que ele entrou na instituição... Ele era um estagiário. Você fisgou o estagiário. Basicamente o estagiário. E pegou o menino. Entendeu? E no ano que ele entrou, sempre era apenas uma vaga. E naquele ano, nós fomos todos pegos de surpresa, porque na hora da nomeação, nomearam 2 pessoas, ele estava em segundo lugar. Então, Deus também foi trabalhando dessa forma, para que a gente se conhecesse, e aí teve todo o processo do namoro, até o casamento, né? Mas, bispo, o que é lindo da história com ele, é porque uma casa dividida, ela não subsiste. E eu tenho a fé, e estou aqui, Deus me plantou aqui, e foi aqui que eu conheci esse Senhor Jesus que eu amo tanto, e é aqui que eu vou frutificar. Então, minha família precisava estar aqui. E o Bruno, ele era extremamente católico, praticante mesmo. E eu até contei para o senhor que uma vez eu estava lá no fundo, nós estávamos em oração, porque Deus nos faz enxergar as coisas. E ele estava, foi quando o Papa veio visitar o Brasil, ele estava no Rio de Janeiro, inclusive, lá. E eu estava aqui orando, e Deus me fez ver ele no altar,
tocando. Ele foi naquele, como é que chamava, não sei o que, da juventude? Dia da Juventude. Dia da Juventude. E você foi, você era tão católico que você queria estar lá. Eu era praticamente a coroinha do padre. É? Não, eu era realmente... Praticamente não. Não, coroinha não. Eu era líder de grupo de jovens, né? Então, Certo. tinha um ministério jovem, eu era um dos líderes. Certo. Era ministro da Eucaristia na Igreja Católica, para quem já foi católico. E a partir do momento que nós decidimos casar, já começou um impasse, né? Casa na católica, casa na evangélica, como é que vai ser isso? Mas a verdade é que a fé dela foi mais forte. A fé dela foi mais forte. Não, Deus já tinha tudo preparado. Tudo preparado. Porque ele me fez ver o Bruno aqui no altar, tocando. E a gente sabe que para vir ao altar, esse lugar santo, é preciso ser um obreiro. E para ser um obreiro, você precisa ser batizado. Era impossível naquele dia, mas eu criei com todas as minhas forças, porque Deus, Ele não te mostra uma coisa, Ele não te promete para te fazer sonhar e não cumprir. Perfeito. E eu tomei posse daquilo e depois de um tempo ele veio me falando que havia conversado com o pastor Rodrigo, que ele ia começar a fazer o cursinho de obreiro, porque ele queria tocar no louvor. Então, Deus, Ele faz. E foi dando tudo certo. E a nossa família está aqui, e é aqui que nós estamos e vamos seguir. Então, tudo é oração. Uma tudo família é oração. linda, 2 filhas. É, 2 filhas. Experiências poderosas com a área da saúde, com as filhas. Porque quando eu engravidei da minha primeira filha, então, assim, Deus me honrou profissionalmente, aí Ele me deu uma família, e aí eu engravidei. Nós nos casamos, eu engravidei. E um dia eu estava sentada ali também, em oração, e grávida, e Deus me fez ver, nós dois aqui, com a minha filha mais velha, que chama Isabela, no colo, no momento de apresentando ela. E eu estava grávida ainda. Eu falei para o Bruno, eu vi o rostinho da nossa filha. Ela é linda. E depois disso aconteceu que ela nasceu prematura e ela teve que ficar na UTI. E vieram muitas complicações nas primeiras 24 horas. Ela teve várias complicações, ela quase não resistiu. Ela teve derrame de grau 2. Ela teve suspeita de enterocolite, ela teve alergia à proteína do leite de vaca, ela teve muitas complicações. E assim, criança prematura em UTI, você nunca sabe, de manhã está bem, à tarde já não está, então foram dias difíceis. Só que cada vez que eu entrava sentia medo, porque a gente sente medo. E Deus me lembrava que Ele me mostrou eu com ela aqui no colo, no altar. E se Ele me fez ver lá na frente, é porque tudo aquilo ia passar. E eu me agarrei a isso, porque é o que a gente tem. É a fé e a certeza de que se Ele me mostrou lá na frente que eu estaria no altar apresentando a minha filha, ela vai sair da UTI. Perfeito. E ela vai sair daqui. E ela saiu. E para quem conhece a Isabela, ela é uma criança extremamente inteligente. Ela é uma bênção mesmo. E ela ama esse ministério, ela pede para a gente orar na escolinha dela. Para ela ir orar, ela unge a escolinha dela, ela ora na escolinha dela. Então, ela é maravilhosa. Só que aí, depois disso, eu tive outra filha, a Antonella, e que nos primeiros ultrassons o coraçãozinho dela não batia. Então, a médica não acreditava na gestação, que ela ia evoluir. Mas é claro que ela ia evoluir, porque é aquilo que o senhor mesmo falou na sexta-feira. Deus, os milagres, eles se repetem. As situações, não. Mas os milagres, eles se repetem. Então, se Ele fez lá atrás com a Isabela, Ele faria novamente com a Antonella, que também é outra linda que está aí. E, então, nossas filhas foram, assim, uma bênção. Foi um divisor de águas na nossa vida. Só que, no meio desse processo da Isabela, quando tudo passou, eu acabei desenvolvendo, por tensão, a arritmia. Então, eu fui ao médico e eu tinha picos de arritmia a cada 6 minutos. Independente de estar dormindo ou acordada, eu tinha esses picos de arritmia. Então, quando eu fui no cardiologista, ele falou, já faz um convênio médico, você vai precisar fazer uma cirurgia cardíaca, precisa tomar medicação, isso é para a vida toda. Mas eu não aceitei, porque se com o filho da bispa ela tirou a medicação e ele foi curado, ele não precisou daquilo para a vida toda, e Deus não faz acepção de pessoas, eu também não vou precisar desse medicamento. E quem vai me curar vai ser Jesus.
Isso foi em janeiro de 2017. Na campanha dos 52 dias de 2017, eu passava muito mal. Eu tinha ausência. Essa é uma outra campanha que vocês trabalham com muita seriedade, muita né? seriedade. Muita, né? Todos os dias. Exatamente. E aí eu passava muito mal, então eu perdia o sentido e voltava, mas isso era muito rápido. Eu perguntei para o médico se eu ia morrer disso. Ele falou que não. Falei, então eu não vou tomar medicamento e Jesus vai me curar. E na campanha dos 52 dias, nós começamos a fazer bolinho no pote para poder gerar o outro voto. Porque a gente também não faz campanha sem entregar voto, porque a gente tem muita reverência com isso. Vocês começaram a fazer bolinho de pote. Para gerar o voto de vocês. Então eu tinha que fazer brigadeiro, beijinho, essas coisas. E aí eu ficava no fogão. Eu quero que você preste atenção nos detalhes, porque você vai ver onde está hoje. Tá bom? Todo esse processo para entender aonde está hoje. Você olha, às vezes, a história de uma pessoa, olha tudo pronto e parece que chegou tudo assim fácil. Não, tem um caminhar, tem as experiências com Deus, tem um processo de intimidade com Deus, tem processos de sacrifícios importantes. Vai lá. E aí, ontem, no final na entrega do jejum, Deus maravilhoso me fez lembrar desse dia. Eu chorei muito aqui ontem, porque a gente não consegue nem segurar de tanta gratidão que a gente tem a Deus, porque naquela campanha eu fazia esses bolinhos e eu praticamente desmaiava ali no fogão, mas eu não podia falar para ele e para minha mãe que estavam me ajudando, para não preocupá-los. E também, bispo, porque eu aprendi que o único que pode escutar nossos pensamentos é Deus. Então, se você tem medo, você não exterioriza. Você repreende e apresenta para o Senhor as suas angústias e Ele te livra delas. Então, eu não falava do que estava acontecendo para que eles não se preocupassem e eu continuasse firme. E ontem, Deus me fez me lembrar de tudo isso e falou comigo. Eu vi tudo o que você fez e você está curada. E, de fato, eu não tenho mais nada. Eu estou curada, não tenho arritmia, sou extremamente saudável. E como a bispa tem dito, esse tem sido o ano mais saudável da minha vida e vai ser assim daqui para frente. Então, minha filha foi salva, a Antonella nasceu, foi salva, a Isabela está curada, ela não tem nem resquício, ela não tem sequela, não tem nada do derrame de tudo que ela passou. Ela está curada, está perfeita, eu estou curada, estou saudável. Então, Deus me honrou profissionalmente, Deus me deu uma família, Deus salvou minhas filhas, Deus me curou, Deus fez por completo. Às vezes a gente vê tudo isso acontecendo e a Bíblia fala que só Deus pode nos dar uma paz que excede todo o entendimento. E é verdade, porque com tudo isso acontecendo, a gente tem uma paz e uma segurança, porque nós não dependemos de absolutamente nada nem ninguém, somente de Deus. Se a Bíblia fala que não cai uma folha de uma árvore sem que Ele autorize, imagine com a nossa vida estando guardada por Ele. E o que é importante, bispo, é que é assim, às vezes é tão importante a gente levar a sério os detalhes. O senhor ainda falou ontem, né, dos processos. Não despreze os pequenos começos, não despreze os processos, porque é nos detalhes que Deus se manifesta. E Deus, Ele é detalhista. Se você ler na Bíblia, Ele fala em detalhes como Ele gostaria que fosse construído o templo. Ele é detalhista com a nossa vida. Se você olhar para a sua vida hoje, olhar macro mesmo, você ver todas as peças que se encaixaram, você vai ter plena convicção de que você não fez nada daquilo. E Ele conduziu todas as coisas. Então, para nós é importante que esse Deus seja exaltado, glorificado todos os dias, porque tudo na nossa vida foi Ele que deu. O Bruno hoje é um empresário, né? Isso. O Bruno é aquele tipo de pessoa, a gente estava lembrando hoje e rindo, porque um dia o Bruno é o cara da matemática, né? É o cara da matemática. Então, um dia ele sentou comigo, porque como ele é da matemática, ele é do cálculo, então, se você vive por matemática, é difícil você entender o milagre da multiplicação, né? Você não entende, porque milagre é milagre, né? E um dia ele veio me questionar em algumas coisas, e eu falei com o Bruno, você vai ter que aprender
a confiar em Deus e ter as suas experiências com Deus. Por quê? Porque as coisas de Deus não se explicam, só que você vai ter que se lançar, para que você comece a viver as suas experiências com Deus, e você entender. E o Bruno entendeu e começou também a sua caminhada com Deus. Hoje, vamos lá, Bruno, o que o Bruno é hoje, o que tem acontecido na vida do Bruno, em especial também todo esse período de pandemia que você fala que vocês têm vivido o sobrenatural nesse período todo, né? Sim, eu aprendi, né, depois daquela conversa que nós tivemos aqui, foi até aqui no altar, eu aprendi que realmente para Deus não tem 1 mais 1 é 2, né? 1 mais 1 pode ser 1000, né? Para Deus não tem. Entendeu? Entendeu ou não? 1 mais 2 pode ser 1000 para Deus. E eu sempre ficava, nunca dava dízimo, oferta com liberalidade. Ficava, cara, se eu vou ofertar 1000, tem que vir 10.000, se não vir 10.000 está errado. E não é assim, né? Com Deus não tem. Pode ser que não venha no primeiro mês, mas pode ser que venha muito mais para frente. E o caso da Isabela, foi a nossa primeira filha em 2016, né? 16. Foi onde eu me apeguei mais na fé, né? Porque foi bem numa campanha de 52 dias, ela ficou 15 dias na UTI internada, assim que nasceu, né? Então ela nasceu, já foi para a UTI e ficou por 15 dias. E nesse propósito, né, dos 52 dias, que para a gente é o mais forte mesmo, eu me propus a vir todos os dias na igreja. Todos os dias? Todos os dias. Eu falei assim, eu vou e ela vai ser curada, porque tinha restado a PLV, a alergia, estava, né, um pouco debilitada. Falei, eu vou todos os dias na igreja. E às vezes eu chegava aqui, estava fechado, era antes das 8 ainda, eu vinha aqui pelo estacionamento, sentava ali na escadaria e orava ali mesmo. Fazia um momento de oração e voltava. Mas o fato de vir aqui todos os dias é o que eu me propus a fazer por ela, né? E foi de repente, curada. Eu falei, nossa, que bênção, né? E comecei a ver que realmente esses momentos com Deus, ele fala conosco, né? Inclusive um dia a gente estava voltando do hospital, ela ficou lá internada na UTI e estava tocando a música do Fernandinho, Caia Fogo do Céu. Eu falei, Fernanda, Deus falou comigo que acabou. Falou, pôs fim agora e ela vai ter alta. E dali para cá ela teve alta e foi uma bênção atrás de bênção. Quando a Fernanda fala que ela não ficou com nenhum tipo de sequela, nenhum tipo de deficiência, ela é acima da média, na verdade. Todas as professoras falam que ela é acima da média de todos os alunos. Então, assim, Deus fez 10 vezes mais inteligência, assim como Daniel. E na minha vida, a partir daí, comecei a realmente entender o quão importante é a comunhão com Deus, né? E comecei a levar para minhas empresas isso, né? Orar, jejuar, apresentar e ser muito grato a Deus sempre, né? Hoje, depois que casei, fundei a empresa Atlas, que mexe com documentação, então a gente sempre veio com parcerias e tendo bons resultados, mas nos últimos 3 anos começamos a ter uma ascensão bem forte nessa empresa, né? E no ano passado, quando veio a pandemia, nós tínhamos uma previsão para o ano muito boa, né? No final de 2019, quando não tinha pandemia ainda, projetamos no 2020, acho que o pessoal, os empresários vão lembrar que a promessa era que 2020 ia ser o ano onde tudo ia decolar, a bolsa ia estourar, tudo ia crescer. E de repente entrou janeiro, fevereiro e veio o Covid e as empresas fechando, todo mundo segurando, ninguém queria gastar com nada. E em abril e maio nós tivemos 2 meses bastante fracos, né, todo mundo assustado. Porém, quando foi o segundo semestre, começou a fechar vários contratos, uma ascensão, começamos a bater todas as metas e conseguimos fechar o ano com um crescimento de 20% da empresa. Naquele período de pandemia, naquele ano difícil, 2020... O ano de 2020 praticamente não existiu. Nós batemos a meta e ficamos praticamente... O crescimento que nós tínhamos planejado, que era algo já bem otimista, foi cumprido e foi tudo ótimo, né? Bom, vamos que vamos. O Grileto também, uma outra empresa nossa, veio... O Grileto no Iguatemi, ele é um dos proprietários. Isso, o Grileto na pandemia sofreu bastante, mas mesmo assim, vários restaurantes fecharam na praça. Nós sempre... É importante que todo domingo de Santa Ceia, nós saímos e vamos ungir todas as empresas, determinando que aquele mês seja um mês abençoado,
seja um mês diferente, um mês forte, um mês melhor que o outro, né? E nós conseguimos nos manter firmes, mesmo com o shopping fechado, né, com marmitas e tudo mais. Isso é importante. Claro que tem dificuldade, o setor passou por uma dificuldade, é óbvio, mas conseguimos superar com muita fé esse processo. E, voltando para Atlas, o mês de 2021, como o mês de 2020, o ano de 2020, com a pandemia, nós não sentimos o peso, vamos estimar mais 20% de crescimento para 2021. Aprendemos a lidar com a pandemia. E em dezembro, né, a gente definiu um voto, né, na campanha do Mudança de Vida, Projeto de Conquista, perdão. E vamos fazer esse voto, um voto ousado, né? A Fernanda diz que vocês já começaram a se preparar para o Projeto de Conquista em dezembro, né? Vocês já começaram a conversar sobre isso, já para entrar o ano com todo o foco e toda a força. Exatamente, porque Deus ele ia nos trazendo mensagens, ele vinha falando comigo e trazendo mensagens muito importantes da importância de entrar preparado nesse ano. Entrar preparado mesmo, porque as bênçãos seriam muito grandes. Mas bênçãos grandes vêm com desafios grandes. Então, é preciso estar preparado. Então, nós começamos em dezembro, nesse processo. Definimos o voto, entramos já em dezembro, já nos preparando, nos blindando, fechando todo tipo de brecha que podia existir ainda. E em janeiro já começamos já a campanha já com os 2 pés, né? Fizemos toda a campanha e todo o planejamento nosso para 2021, as metas que eram de crescimento de 20%, todos os meses, até maio, que nós fechamos hoje à tarde, nós extrapolamos a meta em mais 20%. Então, assim, se mantermos essa nossa... A matemática, né, Mina? Se a gente manter esse crescimento, e com certeza vai, porque Deus revelou, é um fruto novo a cada mês, né? Um fruto novo a cada mês. E o fruto não está sendo pequeno, está superando a meta em 20%, né? E, inclusive, depois que eu entrei para o Eliakim, né, no grupo, depois que foi fundado, né, o grupo de Eliakins, a gente tem visto orações direcionadas, e isso tem fortalecido bastante a nossa fé. Inclusive, no final de abril, faltava uma semana para acabar o mês, e estava mais da metade da meta, faltava para bater ainda. Eu vim aqui uma segunda-feira, falei assim, Senhor, dá uma força, porque eu não sei como é que eu vou fazer. E está longe para bater. Falta 4 dias para acabar o mês, falta quase metade da meta, e os orçamentos que eu tinha aqui, o pessoal está segurando, vê o que você faz. Quando foi na quarta-feira, na terça não fechou nada, na quarta-feira foi abriu as comportas do céu mesmo, e aí nós batemos a meta, e já preparamos a meta do próximo mês, né? Preparamos assim, já abriu tanto orçamento, que mesmo os que não fecharam já estavam quentes para fechar em maio, tanto que a meta de maio eu bati era dia 12. Nossa, a meta de maio você já fechou no começo do mês, no começo do mês. Na primeira quinzena. Exato, eu falei, Senhor, eu preciso que você me dê uma força, porque você prometeu e a tua palavra, você não nega a sua palavra, né? E você nos fez ver isso, né? E nesse último mês também, abril, ainda nós abrimos uma nova empresa de certificação digital, né, para emissão de certificados digitais, tal, para assinatura digital. Então, mesmo com a pandemia, Deus tem abrido portas novas para gerar mais empregos, né, gerar mais, enfim. E tem uma coisa muito importante que ele diz: a gente trabalha, nós somos ativos, nós somos proativos, né? Temos as nossas estratégias, porém ele disse, há momentos que você vê que não tem nada a ver com isso. Você vê realmente um mover sobrenatural, uma ação de Deus. Você traça metas, você traça estratégia, mas chega um momento que Deus chega agindo de uma forma que não tem nem como você questionar que não é Deus, a forma de Deus agir. Então, o que nós estamos compartilhando aqui? Eles falaram assim para mim, nós queremos dar o nosso testemunho, mas nós queremos dar o nosso testemunho por completo, porque a gratidão por tudo que Deus tem feito é muito grande. Nós queremos, bispo, contar os detalhes daquilo que Deus tem feito na nossa vida, porque é um casal que não tinha nada, ela lembra que o salário dela era R$490, R$490 era o salário dela.
Então, eles já compartilharam aqui, esse casal que não sabia, né, só sonhos, mas não sei como vai chegar lá. Já compartilharam da conquista do apartamento, né, que foi um mover de Deus, um sobrenatural, porque na época não tinha como aquilo acontecer, e vocês conquistaram o apartamento de vocês. Hoje, uma família linda, uma família estruturada, uma casa firme, né? Um casamento firme, filhas abençoadas, você sendo extremamente honrada como uma biomédica, pesquisadora, Deus te promovendo e colocando em lugares altos. Hoje o Bruno, um empresário, hoje o Bruno, aquele cara que, né? O que é? Como é que funciona? Hoje você tem 3 empresas, 3 negócios que têm fluído de uma forma linda, sobrenatural. São bênçãos mensuráveis e imensuráveis. Na verdade, tem um quarto negócio, que é até com o Braga de parceria, que é o Portal da Bike, que é um site de venda de bicicleta, né, de anúncios de compra e venda de bicicleta, que nesse meio da pandemia também, no final do ano passado, o Braga conversou comigo, vamos montar um site de comprar e vender bicicleta, uma espécie de OLX, certo. Um web motors, vamos dizer assim, só que para bicicleta. E hoje já está com mais de 150 bicicletas anunciadas nesse site já. E não é uma empresa ainda, porque ainda não tem CNPJ, mas já vamos migrar para já também ser uma quarta empresa também. E para quem está, às vezes, se perguntando por que eu não estou no louvor ainda, né? Os ensaios ainda não bateu com a minha agenda por causa das minhas filhas. Mas durante um período ele tocou no das 6. Já estou aqui no culto das 6. Ô bispo, uma coisa que é importante é que assim, as coisas não vêm prontas. Quando eu comecei a namorar o Bruno, era muito distante do que eu sonhava, que era uma família aqui, porque ele era praticante de outra fé. Quando eu entrei na instituição que eu estou hoje como pesquisadora, eu entrei como assistente de pesquisa, mas eu tinha o foco lá na frente. Tudo foi um preparo. Tudo é um preparo. E quando você se propõe a fazer alguma coisa, porque, por exemplo, esse ano, no projeto dos projetos de conquista, o voto que a gente se propôs a fazer, quando chegou na hora de apresentar o voto, nós não tínhamos como. Porque muitas dificuldades e situações para nos fazer parar, situações para nos fazer desistir, elas acontecem. Só que você tem que ter os olhos firmes no que você quer conquistar. Firmes, é mais fácil desistir. Só que é muito mais difícil lidar com as consequências da desistência. Então, você tem que se esforçar e Deus vai te dando essa força. Ele nos dá graça para fazer qualquer coisa, mas você tem que se propor a fazer. Você tem que vir, você tem que ouvir a palavra e você tem que ir trazendo isso para a sua vida. E quando você se propuser a fazer algo, porque votos a Deus nós não somos obrigados a fazer. Só que se você o fizer, faça com responsabilidade e o cumpra, porque Deus ele é fiel. Deus, o que Ele nos promete, Ele cumpre. Então, não pare por dificuldades que apareçam, não pare por situações que se levantam, porque elas se levantam. Então, a gente vê, por exemplo, que nas campanhas, muitos começam, mas são poucos os que chegam até o fim. Não faça isso. O importante, o que eu gostaria hoje de deixar aqui como mensagem é Sabe de uma coisa? Pode concluir, desculpa. Não, o que eu apenas gostaria de deixar como mensagem é que, assim, eu não sou diferente de ninguém. E eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho um Deus por mim, que Ele faz todas as coisas. Então, se Ele faz por mim, Ele pode fazer por qualquer pessoa, assim como fez na vida da bispa lá atrás. E a gente tem essa argumentação e tem a palavra a nosso favor. Deus, Ele não quer que ninguém padeça, Ele não quer que ninguém sofra. Só que a hora que você entende que você é filha de um Deus tão grande e poderoso, você para de aceitar migalhas e começa a sonhar com o grande. E aí Deus ele vai conduzindo tudo, mas não desiste. Não desiste, não para. Dificuldade, elas aparecem e elas são maravilhosas. Porque quando você vence uma dificuldade, você se sente uma valente de Davi, não é verdade? Então, é importante. Nós queríamos hoje vir de dar esse testemunho completo em todas as áreas, porque uma bênção financeira, ela é maravilhosa. Só que se você não está estruturado em todas as suas áreas, você não desfruta
né? Agora, se você tem uma família abençoada, se você tem um lar em paz, se você tem uma vida espiritual abençoada, tudo é maravilhoso. Então Deus, Ele faz completo. Ele vai te abençoar financeiramente, Ele vai te abençoar espiritualmente, na sua vida familiar, em todas as áreas, porque Ele faz por completo. E a Bíblia também fala que Deus quer que tudo nos vá bem. Então é conosco, é com a nossa família, é com nossos familiares. Não desiste, porque parece às vezes que não tem nada acontecendo, mas às vezes as pessoas acham que é um de repente. Na verdade, não é um de repente. Foi toda uma base sendo construída para que aquela edificação cresça. E Jesus, Ele é maravilhoso. Então, apenas confia e segue. E vai. Porque a hora que você olha para trás e vê tudo que você viveu, você não consegue parar de agradecer e dar glórias a esse Deus tão maravilhoso. O que você fala para os caras da matemática? Esquece a matemática. Hoje vocês estão vivendo um sonho. Quer dizer, o que era um sonho hoje é uma realidade. Exatamente. E eu acho importante ela falar, ela quis conversar comigo antes, porque ela falou assim, eu não quero só falar dos resultados. Eu não quero só falar das empresas. Eu não quero falar das nossas conquistas materiais. Eu quero falar tudo que Deus tem feito. Hoje, a realização, a família que nós temos, o casamento, a paz, a comunhão. Ela fala uma coisa que eu falei muito a semana passada, ela falava, bispo, Deus fala o tempo todo, eu ouço a voz de Deus falando comigo, e eu me agarro àquilo, e quando chega as lutas, eu me lembro do que Deus falou comigo. Você tem que estar atento, porque Ele fala o tempo todo. Então, está aqui dois jovens que num período tão relativamente curto, tantas coisas, tantas evoluções, tanto crescimento, com bênçãos, como disse, que o dinheiro pode comprar, que se mensura, e bênçãos que o dinheiro não pode comprar, que é imensurável. Amém? Amém. Vale a pena, né? Com certeza. Com certeza. Graças a Deus. Para Jesus, gente. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Amém, pessoal? Fiquem em pé, por favor. Feche os seus olhos, por gentileza. Tem uma coisa que a gente ouviu aqui no testemunho desse casal. Nitidamente eles transferem paz. Uma paz, uma segurança. São como a Bíblia diz, né? A paz que excede todo e qualquer entendimento. A bênção de Deus é plena, é completa. Um dia você atende pessoas que só têm sonhos. Um dia você atende pessoas que têm seus questionamentos. Mas quando essas pessoas deixam a palavra entrar, e entrar com profundidade, desenvolve sua comunhão, sua intimidade com Deus, você atende essas mesmas pessoas como hoje. Eu atendi essas mesmas pessoas para ouvir todos essas experiências, toda essa história linda, todas essas realizações, seu apartamento, carros novos.
uma família linda, filhas acima da média, de inteligência, de bênção, resultados em tempos como estes que nós temos vivido, que, como o Bruno disse, você traça estratégias, você tem estratégias, porém tem momentos que você vê que não tem nada a ver com estratégia. É só a ação de Deus, o mover de Deus. É isso que deve entrar no espírito de cada um. Deus, Ele nos favorece. Quando nós temos o favor de Deus, nós encontramos o favor dos homens. Todos os dias, Deus enviava pessoas para favorecer Davi. Deus disse: eu tornarei o teu nome tão famoso quanto os homens mais famosos e mais importantes da terra. Todos os dias, o Senhor mandava 3 mil, 4 mil, 7 mil, 18 mil, 20 mil, 40 mil, 50 mil, 120 mil, uma avalanche. Uma avalanche. O inimigo não encontrava Davi, mas o favor de Deus o encontrava. O inimigo não encontrava Davi, mas aqueles que Deus enviava para favorecê-lo, o encontrava facilmente. Um dia aquele cara estava se escondendo, e depois o mesmo cara estava sendo colocado, empossado como rei. Querido, transfira a sua visão para o sobrenatural, para o mundo espiritual. Transfira. Viva de forma sobrenatural, porque senão você só vai viver o natural. O dia que o Bruno me procurou para falar sobre matemática, eu disse: esqueça, porque o mover de Deus não tem a ver com matemática. Nem você mesmo vai entender a matemática de Deus. A matemática de Deus não se entende. Entende? Só que tem um tipo de pessoa, o tipo de coração que Deus procura. É esse. Quando o Senhor tirou Saul, colocou Davi, Ele estava procurando corações capazes, um homem com coração capaz de fazer tudo que Deus aprovava. E Ele continua procurando os Davis dos dias de hoje. Ele está em busca dos Davis. E por que não você? Por que não você? Por que não? Por que não você, Deus promover de uma forma tão poderosa, te exaltar de uma forma tão poderosa, que fique sabido. A Fernanda, ela não falou aqui porque a gente estava gravando, eu não sei se ela podia. Ela é de um dos principais institutos do país, uma pesquisadora de um dos principais institutos do país. E um dia ela perguntou para mim: eu posso promover um café da manhã e trazer uma palavra de conforto, de fé às pessoas que ali estão? Eu falei: não, você deve. E ela começou
a levar a luz de Cristo para aquele lugar. E hoje, ela é vista e reconhecida como uma biomédica, uma pesquisadora, mas como uma grande mulher de Deus que, quando muitos estão aflitos, sabem aonde ir. Que ali vai ter uma palavra de conforto, de fé. Aonde estão os Davis dos dias de hoje? Homens e mulheres que amam a Deus, homens e mulheres que têm o coração sensível à voz de Deus. Deus pode mandar todos os dias pessoas, negócios, clientes, contratos, vendas. Deus pode mandar todos os meses, como disse, os números estão ali. Um dia 3.000, outro dia 4.000, outro dia 5.000, outro dia 7.000, outro dia 18.000, outro dia 20.000. Outro dia ele já manda 40.000. Você viu que foi em ordem crescente? Você viu na Bíblia que foi em ordem crescente? Você percebeu? Que foi em ordem crescente? E aí foi para 120.000. Foi em ordem crescente. Porque é assim que acontece. É a fidelidade no pouco, no muito. Então primeiro Deus começou a mandar um pouquinho. Mandou 3.000, depois 200. Depois 4.800. Depois um número menor. Depois 7.000. Depois e foi crescendo. Até para chegar na plenitude. Certamente, por isso que a Bíblia diz que Davi entendeu. Por que o texto diz isso? Davi entendeu que Deus o fortalecia o seu reino por amor a Israel, o povo, porque ele mesmo não tinha explicação para aquele mover. Ele não tinha como explicar aquele mover, aquela avalanche de gente para lhe favorecer. Está entendendo ou não? Sim ou não? Sim ou não? Então o que a gente faz? Olha aqui, ó. Hoje eu trouxe uma mensagem e trouxe um testemunho. Eu trouxe uma mensagem e trouxe um testemunho de pessoas vivendo uma vida real. Deus honrando de forma plena, completa. Que é isso que Deus faz. Como a Fernanda disse, que tudo te vá bem. Que todas as áreas caminhem bem. É isso que Deus tem. Com seus olhos fechados. Cadê os Davis? Talvez é a pergunta que Deus está fazendo. Será que eu encontro Davis aqui hoje? Eu quero levantar novos Davis. Davis dos dias de hoje. Davis dos dias atuais. Davi do nosso tempo. Eu quero, entenda que é o favor de Deus sobre a tua vida que vai trazer o favor dos homens. É o favor de Deus. Você toca o coração de Deus, Deus toca o coração dos homens. E quando Deus envia, você vê que a forma de Deus trabalhar é surpreendente. É surpreendente. Primeiro Deus mandou gente endividada, desgostoso, aflito, mas depois estava mandando gente capacitada. Você viu? Gente extremamente capacitada. Davi acolheu aqueles endividados. Davi acolheu.
aqueles desgostosos. Davi acolheu. E você sabe que aqueles se tornaram uma grande estrutura na vida de Davi? Sabia disso? Talvez Davi pudesse dizer assim: o que eu quero? Eu já estou aqui numa situação delicada, o que eu vou fazer com esse bando de quebrado aqui? Não, ele acolheu, ele ajudou, e aqueles quebrados, aqueles endividados, aqueles homens arrebentados se tornaram os valentes de Davi. Sabe o que eu quero que entre no teu espírito? Um dia você está se escondendo, mas no outro você está sendo empossado no trono. Você está reinando. Está entendendo ou não? Sim ou não? Um dia você pode estar fugindo de uma situação, de um problema. Mas quando você permanece em Deus, quando você toca o coração de Deus, Deus faz um mover tão grande, um reboliço tão grande na sua vida, e daqui a pouco há um mover para te empossar no lugar que Deus determinou que fosse seu. Você viu que estava todos unânimes com o propósito de empossar Davi como rei, todos unânimes. Mas por que todos estavam unânimes? Porque Deus havia determinado já aquilo. Você entende? Deus deu a ordem e o coração dos homens todos foi naquela direção. Então, se Deus deu uma ordem a teu favor, o coração de todo mundo vai se voltar para você para te favorecer. O coração de centenas, de milhares de pessoas se volta para você. E aí, daqui a pouco nós estamos nos deliciando, nos edificando com a sua história. Sabe essa história que move a gente, que levanta a gente, que traz esperança a gente? A gente escuta um testemunho como desse casal jovem, alimenta a esperança, enche a gente de esperança. Porque hoje, quer dizer, vivendo uma vida plena, uma vida completa, honrados financeiramente, profissionalmente, na vida familiar, reconhecidos, que coisa linda. Deixa Deus levantar você, deixa Deus encontrar os Davis aqui hoje. Fala para Deus, fala: eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, eu quero ser um Davi, eu quero realmente, e você tem a oportunidade de fazer uma entrega hoje de verdade, de confiar em Deus de verdade. Não é você, é Ele. O poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder dele vai se aperfeiçoar na sua dependência. Deixa ele encontrar esse coração aí. Eu tenho poucos minutos para orar com vocês. Faz a sua aliança com Deus. Faça a sua aliança. Talvez você é aquela pessoa da matemática, o questionador. Talvez você diz: isso não acontece assim. Querida, a matemática de Deus é isso aí. O 2 mais 2 pode virar 1000. 3 mais 3 pode virar 6.000. Entendeu? Ele opera de forma... é o favor multiplicador. É o favor multiplicador. E esse mesmo Deus pode fazer a mesma coisa com você hoje. Eu estou mandando 3.000 para te favorecer hoje, amanhã eu estou mandando 4.000 para te favorecer, depois da manhã eu estou te mandando 18.000 para te favorecer, depois eu estou mandando 20.000, depois eu estou mandando 40.000, depois eu estou mandando 50.000, depois eu estou mandando 120.000, eu estou mandando, e para transbordar na tua vida, para você entender que sou eu que estou te favorecendo, eu estou te levantando, eu estou te promovendo, eu estou tornando o teu nome famoso como os mais importantes da terra. É Ele,
É Ele que tem o poder para tornar o teu nome famoso. É Ele que tem o poder para te levantar. Faça como Davi, tu é a honra, tu é a glória, Senhor. O Senhor é poderoso, riqueza e honra, que riqueza e prosperidade vem do Senhor. Tu dominas. Diga a Deus, tu dominas, Senhor. Tu dominas sobre todas as coisas. O Senhor domina sobre tudo que há nos céus e na terra. O Senhor tem o domínio sobre todas as coisas. Eis-me aqui, Senhor. Rasga o teu coração. Rasga o teu coração. Rasga o teu coração. Rasga, porque Ele pode fazer a partir de agora. Ele começa a te favorecer. E você não entende, mas todo dia está chegando gente para te ajudar. Todo dia está chegando gente para ajudar no teu crescimento. Todo dia Deus está mandando pessoas para te beneficiar, para te promover. Todos os dias. Todos os dias. E esse mover é de Deus. Havia uma unanimidade com um só propósito. Sabe o que era aquela unanimidade? Era para promover Davi. Deus pode mover, Deus pode fazer algo tão grande que haverá uma unanimidade para te promover. Céus e terra se movendo para te beneficiar. Céus e terra se movendo para te promover. Céus e terra, acredite, fale com Deus, rasga o teu coração e diga: Senhor, eu não posso nada, eu dependo do Senhor. Meu Deus, é o Senhor que pode me levantar, é o Senhor que pode me promover, é o Senhor que pode me exaltar, é o Senhor que pode fazer do pequeno grande. O Senhor pode me dar, meu Pai, mandar contratos de 3, contratos de 4, contratos de 5, contratos de 20, contratos de 100, contratos de 120, contratos, é o Senhor, meu Deus. O Senhor pode mandar 2, 3, 10, 15, 20, 30 clientes, grandes, poderosos, para te honrar. Só nessa conta que nós fizemos, ultrapassa 300 e tantos mil. Só nesse cálculo que nós passamos aqui, ultrapassa 300 e tantos mil. Deus pode. Então diga a Ele, diga: eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor pode me promover, o Senhor pode me levantar. O Senhor pode, oh meu Deus, mover, tocar corações para me honrar, tocar corações para me beneficiar. Vai, Senhor. Levanta Davi aqui hoje. Senhor. Levanta Davi aqui hoje, Senhor. Levanta, promova, Senhor. Que haja um mover em favor dessa pessoa. Que haja um mover para honrá-la. Que haja um mover para beneficiá-la, Senhor. Que haja um mover para exaltá-la, Senhor. Aleluia. Receba essa unção. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba. É Deus quem vai te promover. É Deus quem vai te favorecer. O inimigo não te acha, mas o favor de Deus te encontra. Os adversários não te encontram, mas as pessoas que Deus manda para favorecê-lo, o encontrará. Ah, que coisa linda! Ah, que coisa espetacular! Aleluia! Creia nisso. Aleluia. Diga com toda a sua ousadia:
que você vai dar a volta por cima. Diga com toda a sua ousadia: eu vou dar a volta por cima. Sabe por quê? Você não tem um contrato com a adversidade. Você não tem um contrato com fracasso. Você não tem um contrato com a limitação. Diga com toda a ousadia, diga: eu vou dar a volta por cima. Assim como um dia Davi estava escondido na caverna e depois estava sentando no trono, eu vou dar a volta por cima. Eu tenho poder de regeneração, eu tenho poder de resiliência. Eu não tenho um contrato com a adversidade. Eu vou dar a volta por cima. Eu vou sair da medida que eu estou e eu vou para uma medida muito maior. Eu vou para um nível muito superior, em nome do Senhor Jesus. Diga com ousadia: eu não tenho um contrato com a limitação, eu não tenho um contrato com a adversidade, eu não tenho um contrato, eu tenho um contrato com Deus, em nome do Senhor Jesus, e eu vou dar a volta por cima, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levante as suas mãos, por favor. Senhor, abençoe esses homens, abençoe essas mulheres. Senhor, levanta aqui hoje Davis, levanta aqui hoje os Davis dos nossos dias. Um dia Davi estava escondido na caverna de Adulão. Tempos depois, havia um grande mover para empossá-lo no trono. Todo mundo era unânime, Senhor. Havia uma unanimidade para colocá-lo como rei. Porque primeiro havia se determinado no mundo espiritual, faça o mesmo, que céus e terra estejam unânimes para promover os teus servos que aqui estão. Que de homens desgostosos, que de homens endividados, de espírito amargurado, se transformem em homens vencedores, vitoriosos, prósperos. Em nome do Senhor Jesus, cabeça. Em nome do Senhor Jesus, valentes do Senhor. Eu os abençoo, dê visão, direção. Abençoa a obra das mãos, abençoa o trabalho. Dê força, dê poder de resiliência, poder de regeneração, poder para dar a volta por cima. E que nós possamos ouvir grandes testemunhos aqui, Senhor, para a honra e a glória do teu santo nome. É o que eu declaro, é o que eu profetizo, é o que eu ligo aqui na terra para que seja ligado no céu. Diga: eu creio, recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Para Jesus, bem forte.